Uau! Uma gigantesca e turbulenta nuvem de temporal está se movendo na sua direção. Ela é completamente escura e contrasta com o céu azul brilhante logo acima e atrás de você. Você vê um clarão ofuscante e, em alguns segundos, o estrondo ensurdecedor de um trovão. E então, a chuva começa a cair. O vento aumenta e você vê as copas das árvores se curvando em direção ao chão, a quilômetros de distância, e se aproximando a cada segundo. Você congela no lugar, percebendo que não tem como escapar de qualquer maneira. Mas, quando a chuva está quase te alcançando, ela para de se movimentar de repente. Apenas alguns metros à sua frente, há uma verdadeira enchente. E exatamente onde você está, o tempo está seco e até mesmo ensolarado. E logo depois, aquela nuvem furiosa da tempestade derrama suas últimas gotas e se dispersa. Vir a borda da chuva é uma coisa rara, mas não impossível. A chuva tem que ser muito forte, para que o vento não desvie as gotas do seu fluxo na vertical. Se a chuva for fraca, você só conseguirá ver as bordas de longe. Ela parece uma névoa cinza cintilante que se estende do céu até o chão. Agora a chuva passou, mas o vento ainda está soprando e ficando cada vez mais forte. Você vê as folhas voando em espiral e percebe que um tornado está prestes a se formar. Você corre o mais rápido e o mais longe que consegue. Sobe um morro e só então para e se vira. Não tem nenhum tornado ainda, mas a nuvem que está por lá parece ameaçadora. Outro clarão e mais um raio. Este atingiu uma árvore solitária perto de onde você estava. Ela pegou fogo e há uma coluna de chamas subindo em direção ao céu. Ainda sem chuva, o fogo fica cada vez mais alto. Você já ouviu falar disso, mas nunca viu. Um tornado de fogo. Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo ao chão por causa da diferença na pressão do ar. Esses mini tornados são geralmente fáceis de se perceber, pois pequenos entulhos, poeira, areia e folhas sobem com o ar e começam a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver um ponto de fogo por perto, o funil pode pegá-lo e deixá-lo ainda mais forte, como se fosse um fole. As chamas giram e giram, chegando cada vez mais alto e criando, depois de um tempo, uma torre em chamas, rodopiante. Felizmente, os tornados de fogo têm vida curta e normalmente não causam muitos danos. Se isso não bastasse, você ouve um barulho vindo de baixo. Não é a sua barriga roncando. É um barulho baixo e sinistro. Você olha para cima e vê luzes estranhas pairando acima do solo. Parecem bolas de luz cintilantes pairando no alto do céu. Sua garganta fica seca e você engole em seco. São as chamadas luzes de terremoto. Este fenômeno é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já ter visto em diferentes formas e tamanhos. Pode ser na forma de bolas de luz, relâmpagos, flâmulas e brilho constante no céu. Logo depois, acontece um forte terremoto. Os cientistas não conseguem explicar por que essas luzes aparecem e também não é sempre que elas surgem. Alguns acreditam que elas sejam uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. Como previsto, um terremoto tem início, mas, para sua sorte, ele não é tão forte quanto você esperava. O chão está tremendo, mas você ainda consegue manter o equilíbrio. Ele para tão abruptamente quanto começou. E você volta para casa. Mais tarde, naquela mesma noite, você olha pela janela e vê algo incrível. Um arco-íris. Mas já está escuro e a lua está brilhando no limpo céu noturno. Ah, espere! É exatamente isso. Um arco-íris lunar. Esse evento ocorre raramente e é semelhante a um arco-íris normal em tudo, exceto que aparece em uma noite clara de lua após uma chuva. Agradecido por um espetáculo desses, você vai dormir. Na manhã seguinte, olha pela janela novamente e, de repente, o sol está praticamente encoberto e parece ser noite novamente. Você ouve um farfalhar ao longe e algo parecido com grasnidos. Perplexo, você olha para cima e não consegue acreditar no que está vendo. Há milhares e milhares de pássaros no céu. Eles são tantos que bloqueiam toda a luz do sol. Isso é chamado de Sword Sol, ou Sol Negro, em dinamarquês. Normalmente, isso só acontece na Dinamarca, daí o nome, onde vários estorninhos migratórios alçam voo ao mesmo tempo em busca de um lugar para passar o inverno. Eles são tantos que literalmente fazem o céu escurecer por alguns instantes. Mas então, o que eles estão fazendo onde você está? Bem, essa é uma boa pergunta. Ok, agora você foi magicamente transportado para a Antártica. Estamos em um universo imaginário, então tudo pode acontecer.
Claro, você está devidamente vestido com roupas quentes e aconchegantes. Você olha em volta perplexo e percebe que foi transportado para as encostas do Monte Erebus, um dos muitos vulcões do continente gelado. Neste momento, ele está fervilhando lentamente. O gás está escapando de sua parte superior e pelas fissuras nas laterais. O que chama sua atenção, porém, são as pilastras de neve ao seu redor. Elas são conhecidas como chaminés de neve e se formam graças ao magma fervente por baixo. Ocasionalmente, expelem gás quente em direção à superfície, mas o frio externo interrompe o aquecimento. Como resultado, fumarolas são formadas. O gás quente congela assim que atinge o ar, formando esculturas de gelo peculiares. Elas formam finos fios de fumaça quase o tempo todo e crescem à medida que o gás tenta sair de lá de dentro. Bem, já chega de frio congelante e vulcões. Hora de ir para climas mais amenos. Uou! E você está em Los Angeles! Olhe para cima! Logo acima há uma bela cascata de nuvens com um arco-íris. Elas são chamadas de arco-íris de fogo ou arco circum-horizontal. Mais uma vez é uma coisa rara, mas é muito mais provável que ocorra aqui em Los Angeles do que, digamos, em Londres. Arco-íris de fogo só aparecem quando as condições são adequadas. O local é perto do Equador, o tempo está claro, há nuvens que parecem penas no céu e o sol está mais alto do que 58 graus acima do horizonte. Essas nuvens são de cristais de gelo e, quando os raios do sol os atingem, as partículas refratam a luz e criam um arco-íris. Uau! Ups, indo para outro lugar novamente. Desta vez, você se encontra na Indonésia, olhando para outro vulcão. Seu nome é Kawah Ijen e é a montanha de fogo mais bonita do mundo. Você o vê entrando em erupção lentamente, mas a lava fluindo bem devagar pela boca dele não é vermelha, ela é azul. Dentro do Kawah Ijen há muito mais gás sulfúrico do que em qualquer outro vulcão. Quando a montanha entra em erupção, o gás sai sob extrema pressão. Assim que atinge o céu aberto, ele desencadeia uma reação química que deixa o fogo azul. Já viu um fogão a gás aceso? Aqui o princípio é basicamente o mesmo. E você está no frio intenso do Ártico. Ah, fala sério! Entretanto, assim que vê o oceano congelado, você esquece o frio completamente. Há flores congeladas desabrochando na superfície. Frágeis cristais de gelo maravilhosos parecem brotar da fina camada do mar congelado. Essas flores ocorrem apenas perto da costa ou em lagos, quando a diferença de temperaturas acima e na linha de água é drástica. É necessário pelo menos 15 graus Celsius de diferença. Quando o gelo mais quente na superfície encontra o ar mais frio acima dele, o vapor d'água aparece e congela rapidamente. Isso cria estruturas frágeis e belas na superfície, que podem até ficar mais altas com o tempo. Seu próximo destino não é muito mais quente, ainda no Círculo Polar Ártico, mas na Sibéria agora. Estranhamente, a princípio você não vê nada ao redor, exceto um vale verde sem fim e um morro baixo nas proximidades. Mas então, você percebe que o chão está tremendo. Outro terremoto? Não. Você vê o morro tremendo como se estivesse prestes a explodir e então, ele realmente estoura. Um boom ensurdecedor tira sua audição por alguns segundos e pedras enormes voam em todas as direções como meteoritos. Quando você volta seu olhar para o chão, não há mais morro na sua frente. Em vez disso, há uma cratera enorme, larga e profunda. Você testemunha de uma explosão de permafrost, um fenômeno novo e pouco explorado. A teoria principal é que às vezes se formam pequenos montes nas planícies congeladas da Sibéria, os quais são empurrados para cima pela expansão do gás natural que fica escondido embaixo. Em algum momento, esse gás pode explodir, levando a uma forte erupção, e o monte estoura como uma bolha d'água. Um estouro enorme e extremamente perigoso. Cuidado, tem uma pedra perdida voando bem na sua direção. Ufa, você foi transportado bem na hora. E, ei, você está de volta em casa. A tempestade acabou e... Uau! O que são essas nuvens? Elas parecem extremamente assustadoras. Bem, não se preocupe, elas são chamadas de nuvens mamatus e são perfeitamente seguras. Elas tendem a aparecer antes ou depois de uma forte tempestade ou furacão. Normalmente, nuvens se formam graças ao ar mais quente subindo, mas essas se formam devido ao ar mais frio que desce. Ele cria bolsões feitos de gelo e água, que caem em lóbulos distintos. Elas não duram muito tempo, 15 minutos no máximo, e então se vão. Você olha para essa cena, balança a cabeça e vai para casa. Isso é um pouco demais para um dia só.
A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde.
Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Ah, que lindo! Você está caminhando com alguém e olha para o céu. O sol está um pouco diferente hoje, como se houvesse algum tipo de anel ao redor. Algo tipo um arco-íris. Hã? Olha aquilo! A pessoa desgruda do celular e diz: você não deve olhar diretamente para tudo. É uma auréola solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a não ser que você tenha o maior guarda-chuva do mundo aí. A auréola solar é um sinal da natureza de que há uma tempestade de neve ou de chuva a caminho. Ela é causada por nuvens formadas por zilhões de pequenos cristais de gelo, voando a cerca de 6 km de altura. A luz solar atravessa esses cristais, o que faz com que ela se divida e refrata, assim como quando tem arco-íris. Porém, não olhe diretamente para a auréola do Sol. Vai ser tentador, pois não é algo que se vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos, então não vale a pena. Pegue um óculos de sol e pronto. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua. A natureza envia os primeiros sinais de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está se aproximando. Como o solo está se movendo lentamente, elas ficam dessa forma por conta própria. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto de qualquer árvore, a menos que tenha força sobrenatural. Você está passeando na praia, areia, sol, nenhuma nuvem no céu. Então do nada vê a água voltando.
se afastando da costa. De repente consegue até ver pedaços de coral, pequenos peixes e outros pequenos animais marinhos aleatórios. Isso é um bom sinal para ir embora, porque pode haver um tsunami a caminho. Ele se forma quando há um terremoto debaixo d'água e pode atingir a costa a 800 km por hora. Acontece principalmente no Oceano Pacífico, mas para que arriscar? Se houver uma faixa de água agitada na praia, fique longe. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície que pode ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma forma estranha, o que forma essas correntes. Você pode ver um vão estranho nas ondas ou notar pedaços aleatórios de algas marinhas indo em direções diferentes. Se alguma vez se encontrar preso em uma correnteza, tente se manter à tona e não desperdice sua energia nadando contra a corrente. Grite por ajuda e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair dessa área, nade diagonalmente até a costa. Se você estiver no oceano e vir um grupo de tubarões nadando, ok, este cenário não parece bom de jeito nenhum. Bem, a boa notícia é que eles não estão necessariamente vindo atrás de você. A má notícia? Podem estar tentando escapar de uma grande tempestade tropical ou mesmo de um furacão. Os tubarões conseguem sentir essas coisas, então, quando a natureza fica enfurecida, eles se agrupam e nadam nas profundezas da superfície até que fiquem em segurança. Talvez você não devesse segui-los. Boa sorte. A regra de ouro desde os tempos antigos é: siga os animais. Insetos, ratos e cobras deixam suas casas alguns dias antes de grandes terremotos. Os cientistas não conseguem identificar ou realmente explicar como eles sabem o que está por vir. Parece que os animais realmente conseguem sentir terremotos. Talvez porque sejam capazes de sentir aquelas pequenas ondas de choque iniciais que não percebemos. E se você vir animais correndo na sua direção, isso pode significar que você está prestes a ser o café da manhã de algum deles. Ou significa que há um incêndio florestal de onde eles vêm. Anfíbios como sapos, rãs e salamandras tentam se proteger, enterrando-se no solo. Outros simplesmente correm. Antes de começar a disparar com eles, verifique se consegue ver a fumaça, para não sair correndo à toa. Bem, não são apenas animais. Nós também conseguimos detectar sinais de alerta. Por exemplo, se você percebe que os seus pelos e cabelo começam a arrepiar de repente e suas joias começam a vibrar, proteja-se imediatamente. Um raio pode estar prestes a atingir algum lugar próximo. Se estiver ao ar livre e não puder entrar em uma casa, certifique-se de: não ficar perto de qualquer estrutura alta, não deitar no chão, não ficar perto da água, não procurar abrigo sob uma árvore isolada, não ficar parado em uma área aberta, e não ficar no topo do Empire State Building, pois ele é atingido centenas de vezes por ano. Você gosta de esquiar? Tudo é diversão e brincadeira até que fique tudo branco. Avalanches podem se mover a até 130 km por hora, então tome cuidado com alguns sinais de alerta. Parece que está oco quando você anda na neve? Há rachaduras em torno dos seus pés? Dá pra ver uma grande avalanche chegando? Hora de se mandar! Às vezes, uma tempestade mistura sua luz azul com a vermelha do sol, e você obtém um verde bem impressionante. Aprecie de uma distância segura, de preferência dentro de casa. Essa nuvem super alta de tempestade geralmente significa que haverá granizo, ou pior, um tornado. Encontre abrigo em algum lugar, como em um estacionamento subterrâneo ou um porão. Pode ser que seja um pouco constrangedor se você estiver errado. Ok, sabemos que vulcões podem ser perigosos, mas e os lagos perto deles? Tem alguma coisa que não seja sinal de perigo? Esses corpos de água que estão perto de algo fervente que nunca esfria. Então, vulcões são como latas de refrigerante agitadas com força, apenas esperando para explodir. O magma que está no subsolo, na verdade, empurra o dióxido de carbono para o fundo do lago, e esse gás fica lá, esperando. Então, mesmo algo chato como a chuva pode perturbar demais o lago e... BAM! Ou BUM! Você entendeu? Mergulhar, nadar, submergir com o snorkel. O mar pode ser incrível, mas é bastante imprevisível. Quando duas correntes marítimas se chocam, elas podem criar um mar cruzado. Parece muito legal de longe, mas pode ser muito perigoso para nadadores, surfistas ou até mesmo navios. Há uma forte corrente circulando sobre a superfície. Você está caminhando na praia, aparentemente toda a boa história começa assim. E de repente, uma caverna. Isso é muito legal. Você provavelmente deveria ir lá, explorar um pouco e... Não, se houver lua cheia, pode não conseguir sair dessa caverna. A lua cheia afeta a maré e a deixa mais baixa do que o normal. Essa caverna pode ficar mais acessível, mas em vez de uma aventura emocionante, você pode acabar preso lá
Até a próxima lua cheia. É bom levar um lanche bem generoso. Uma nuvem de parede é uma daquelas coisas que o deixam animado e ao mesmo tempo com medo de ver. Assustado porque não dá pra saber o que é e animado porque, bem, com que frequência se observa algo assim? O que quer que você sinta, diga às suas pernas para começarem a correr. Durante uma tempestade, essas nuvens ficam mais baixas do que qualquer outra coisa e podem ter até 8 quilômetros de comprimento. E se elas começarem a girar, bem, a Dorothy foi parar em Oz. Vai saber o seu destino. Em 2009, na Itália, um homem estava na cozinha e então viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou a família para um lugar seguro e, alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. A família sobreviveu graças à reação rápida dele. O cara sabia que aquelas luzes trêmulas eram, na verdade, um sinal de um terremoto próximo. As pessoas têm visto essas luzes misteriosas há muito tempo. Algumas pensavam que era até algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca costumavam levá-las a sério, mas depois da invenção da fotografia, mais e mais evidências dessas luzes estranhas apareceram. Logo, percebeu-se essa conexão. As luzes aparecem e logo o terremoto começa. Depois de cavar um pouco, os pesquisadores encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Chamas azuladas saindo do solo logo antes de um terremoto. Oh, assustador! Ah, oceano! Fala sério, você de novo? Ok, só mais uma. Se você vir que o mar ficou todo marrom avermelhado, não entre na água ou em qualquer lugar perto dele. Essa maré vermelha é causada por algas tóxicas e isso é algo possível de se encontrar no mundo todo. Elas podem estar lá mesmo, se o oceano for de uma cor normal. Se pegarem em você, podem causar alguns problemas de saúde. Enxague-se com água doce o mais rápido que puder. 2018. A maior erupção subaquática ativa de todos os tempos, pelo menos aquela que pudemos registrar oficialmente. Os cientistas acompanharam os terremotos que atingiram a área no oeste do Oceano Índico ao largo de Madagascar. Entre 2018 e 2021, mais de 11 mil terremotos atingiram uma pequena ilha chamada Mayotte, entre Madagascar e Moçambique. O mais forte teve magnitude 5,9. Até então, essa área era bastante pacífica. Foram apenas 2 terremotos registrados em 50 anos. Junto com terremotos regulares, havia também alguns zumbidos sísmicos incomuns, como terremotos em frequências muito baixas formando-se no solo. As pessoas não podiam sentir esses zumbidos na superfície, mas pesquisadores ao redor do mundo os descobriram e perceberam estarem relacionados à atividade vulcânica que ninguém notava que estava chegando. Algo estranho aconteceu. Aquela erupção subaquática criou um vulcão do tamanho de um arranha-céu gigante. Esse novo vulcão subaquático tem cerca de 1,5 vezes a altura do One World Trade Center em Nova York e é quase 10 vezes maior do que a Estátua da Liberdade. A área onde apareceu havia sido explorada em 2014, mas era quase plana, tranquila e vazia naquela época. Agora, existe um vulcão real a cerca de 2.580 metros abaixo do nível do mar. O vulcão obtém seu magma de um reservatório super profundo localizado a quase 55 quilômetros de profundidade. É o reservatório mais profundo de magma vulcânico que conhecemos. A Terra tem camadas e a do meio é um tanto volumosa. É muito parecida com o recheio de caramelo e amendoim que muitos chocolates têm. A pesquisa mostra que provavelmente existem pedaços de crosta oceânica nas profundezas do manto líquido da Terra. Eles estão presos lá, criando grandes protuberâncias em algo que deveria ser uma camada lisa. Nosso planeta possui uma camada externa rígida. Ela inclui um manto superior quente e crosta fissurada. O manto se move e se agita o tempo todo, fazendo com que a crosta na superfície também se mova. Dessa forma, a crosta oceânica mergulha nas profundezas e faz com que enormes plumas de magma subam em direção à superfície do planeta. Os cientistas até encontraram um pedaço antigo do Oceano Pacífico, centenas de quilômetros abaixo da China. Se trata de antigos restos do fundo do Mar do Pacífico de muito tempo atrás, que foram puxados de um lugar muito abaixo da superfície terrestre para a zona de transição do manto. Essa laje rochosa que costumava estar no fundo do oceano é composta pela crosta e algumas partes sólidas do manto superior. A maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta acontece onde nem mesmo a vemos, sob a superfície do oceano.
Cerca de 70% de toda a atividade vulcânica acontece nos oceanos e principalmente na área do Pacífico Sul, com mais de 1.100 vulcões espremidos na região. Penhascos costeiros, cadeias montanhosas, solos e sedimentos que revestem os vales são apenas uma pequena porção das rochas em nosso planeta. Os oceanos se escondem muito abaixo da superfície terrestre. Entre a superfície da Terra e o núcleo fica o manto. É uma camada quente e espessa de rochas que se move e flui constantemente. Algumas centenas de quilômetros abaixo há um lugar onde se formam os diamantes. À medida que se formam, passam por altas temperaturas e pressão, depois das quais eventualmente congelam. Assim, quando chegarem à superfície, os cientistas poderão explorar sua estrutura, descobrir como se formaram e entender melhor o que está acontecendo nas profundezas do nosso planeta. Graças aos diamantes, estudiosos perceberam que o manto era muito úmido e possivelmente continha muito mais água do que todos os oceanos da Terra. Nosso planeta está devorando seus próprios oceanos. À medida que suas placas tectônicas se movem, mergulham e se rebaixam umas às outras, elas arrastam grandes quantidades de água para o interior da Terra. A água abaixo da superfície do nosso planeta pode ajudar no desenvolvimento do magma e lubrificar falhas, o que na verdade torna mais provável a ocorrência de terremotos. A água é, na verdade, armazenada nos minerais. Ela é incorporada à crosta do planeta quando novas placas oceânicas se formam. Elas passam pelo processo de entortar e rachar à medida que são esmagadas sob outras placas, e grandes quantidades de água então penetram profundamente na crosta e no manto. Cientistas estudaram uma área que fica a 30 quilômetros abaixo da superfície. Eles calcularam que essas zonas puxam 3 bilhões de teragramas. 1 teragrama é 1 bilhão de quilos. Qualquer oceano é como um mundo totalmente novo. Existem cenários incríveis abaixo da superfície. Magníficas cachoeiras, lagos, rios. Existem grossas camadas de sal sob o fundo do mar. Rios e lagos se formam porque a água do mar atravessa essas camadas e as dissolve, criando algo que se assemelha a piscinas. O sal dissolvido torna a água circundante mais densa. Essa água então se estabelece lá, o que eventualmente forma lagos ou rios subaquáticos. Mas também existem cadeias de montanhas, trincheiras, desfiladeiros. Há um desfiladeiro no Mar de Bering com mais de 2.600 metros de relevo vertical. Isso faz com que o Grand Canyon pareça muito menor do que é, já que o cânion subaquático é quase 760 metros mais profundo. As partes profundas do oceano são muito frias. A temperatura da água pode ser de cerca de 4 graus Celsius, mas, no fundo, a água pode ficar muito quente. Existem fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas fontes estão localizadas nas bordas das placas tectônicas. A água que elas liberam pode atingir temperaturas de até 400 graus Celsius, mas a pressão em tais profundidades é muito intensa, tão intensa que nenhum ser humano pode suportá-la. Ainda assim, é a pressão que impede a água de ferver. A profundidade do oceano é em média 3,7 quilômetros. As ondas de luz ainda podem chegar até 1.000 metros, embora em uma quantidade muito pequena. Então existem muitos mistérios escondidos abaixo desse ponto que permanecem na escuridão total. A parte realmente iluminada do oceano vai até 180 metros de profundidade. Embora o Sol nos ilumine, a maior parte do nosso planeta está sempre às escuras. E tudo por causa dos oceanos, que cobrem mais de 70% do nosso planeta. O som mais alto que veio de um oceano e um dos sons mais altos já registrados veio de um terremoto. Foi tão alto que pesquisadores o detectaram por sensores a mais de 4.800 quilômetros de distância. Houve uma atividade sísmica que fez com que o solo congelado se rompesse. O manto de gelo da Antártica é maior do que a parte continental dos Estados Unidos e do México juntos. Um grande iceberg da Antártica contém mais de 20 bilhões de galões de água, o que poderia fornecer água para 1 milhão de pessoas por 5 anos. Os humanos geralmente podem beber gelo marinho, embora não possam beber água do mar. Conforme o tempo passa e a idade do gelo avança, a salmoura presa entre os cristais de gelo é drenada. Dessa forma, o gelo fica doce o suficiente para ser consumido. Se todos os mantos de gelo e geleiras que temos na Terra derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria mais de 80 metros, o que é apenas um pouco menos do que a Estátua da Liberdade, ou a altura de um edifício de 26 andares. Os moluscos vivem o suficiente para nos contar mais sobre o passado dos oceanos. Moluscos podem viver mais de 500 anos. Para aprender mais sobre uma árvore, é possível analisar seus anéis para ver quantos anos ela tem.
Para saber a idade de um molusco, você pode examinar os anéis dentro de sua concha. É também assim que os cientistas obtêm informações sobre o oceano, o clima e tudo mais. Os moluscos podem ajudar a ter um vislumbre do que aconteceu há cerca de 1000 anos. A Terra não tem 4, mas 5 oceanos agora. O novo é chamado de Oceano Antártico e foi oficialmente reconhecido há apenas alguns meses. Faz fronteira com os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então os cientistas ainda não entraram em acordo se ele é realmente um novo oceano ou apenas parte das regiões mais frias desses 3. Não dividimos oceanos apenas em mapas, cada um tem condições diferentes para espécies marinhas únicas. Por exemplo, o Oceano Antártico tem focas leopardo, orcas, baleias mink, pinguins imperadores e outros animais que vivem em mares gelados. É também o lar de krill, pequenas criaturas que se parecem com camarões e servem de alimento para muitos animais maiores que vivem ali. A vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Ainda é um mistério como e quando exatamente, mas algumas teorias dizem que a vida poderia ter surgido nas profundezas do oceano. Alguns anos atrás, os cientistas encontraram tubos microscópicos e filamentos dentro de rochas formadas há cerca de 4 bilhões de anos. Essas rochas são fragmentos da antiga crosta oceânica. Além disso, esses minúsculos tubos e filamentos são semelhantes a micróbios que ainda podem ser encontrados em fontes hidrotermais em partes profundas do oceano. A ideia é que essas células encontraram condições de se manter vivas em minúsculos poros rochosos dentro das chaminés dessas aberturas e deram início à incrível aventura da evolução da vida em nosso planeta. Você está caminhando ao longo de um deserto quente sob um sol escaldante. Seus suprimentos acabaram. Não há mais água. Você sonha com chuva, mas não há nuvens no céu. A cada passo, perde mais e mais força e cai. Então percebe um pequeno lago nas proximidades. Será água de verdade ou apenas uma miragem? Sem conseguir se levantar, rasteja até lá. A água está se aproximando a cada minuto, mas não porque você está se movendo em direção a ela. É ela que está vindo. Em poucos minutos, a área alagada aumenta. Agora você já está nela. Um pequeno lago se formou com 18 metros de profundidade, no local onde ficava uma parte desértica. Esse evento real aconteceu em 2014, no deserto da Tunísia. Ninguém sabe exatamente em que dia o lago apareceu, já que essa parte do sul da Tunísia é escassamente povoada. No início, os pastores que passavam viram o lago e não acreditaram em seus olhos. Nas horas seguintes, centenas de moradores locais foram correndo para lá. Eles começaram a nadar, pulando na água das rochas circundantes. Mas alguns dias depois, algo estranho aconteceu com o corpo de água. No início, ele tinha uma cor cristalina, azul turquesa, mas depois ficou verde escuro. As pessoas não deram importância a isso e continuaram nadando, mas não deveriam. Os cientistas e geólogos chegaram e anunciaram imediatamente que não era seguro nadar ali. A água verde lamacenta significa que o lago está estagnado. Não é refrescado, não é alimentado por nascentes subterrâneas. Agora, está cheio de algas e muitas bactérias nocivas que podem causar doenças graves. Descobriu-se também que essa região da Tunísia está cheia de enormes depósitos de fosfato, substância que pode se desintegrar e deixar vestígios radioativos. O lago pode ser cancerígeno, tóxico e perigoso para qualquer organismo vivo. Mas as pessoas não se preocuparam muito com isso. Elas andam no meio do deserto enquanto o sol aquece o ar a 40 graus. É improvável que a maioria se recuse a pular em uma água fria, apesar dos avisos dos cientistas. Até agora, ninguém sabe exatamente o motivo do surgimento do lago. Alguns pesquisadores acreditam que se formou por causa das fortes chuvas. Ele é cercado por rochas e está localizado dentro de um cânion. A água pode ter se acumulado após cada tempestade. Alguns geólogos acham que resultou de um terremoto. Uma pequena atividade sísmica provocou a ruptura da rocha terrestre acima do lençol freático. E através deste buraco toda a água espirrou. Se essa teoria estiver correta, então o lago pode ser puxado de volta para o subsolo por rachaduras. Isso é o mesmo que quando você puxa a tampa do ralo de drenagem em uma banheira cheia. Qualquer pequeno terremoto é como puxar um plugue para fora. Portanto, se estiver em um desses lugares, não nade em um lago radioativo. Vamos para a região do Caribe. Em uma das ilhas paradisíacas, em meio ao mar azul claro, pode ser encontrado um lago único. É possível nem notá-lo imediatamente. Todo o território pode parecer uma enorme plataforma de concreto, mas o principal é não pisar em sua superfície. O Lago Pitt é cheio não de água, mas de asfalto líquido. É o maior depósito de asfalto do mundo.
O vapor está vindo de todo o lago, pois está quente. A profundidade é de 75 metros. Um Boeing inteiro de passageiros poderia caber lá em uma posição vertical. O lago não é totalmente estudado, mas os cientistas acreditam que há uma falha profunda na crosta terrestre abaixo dele. Uma enorme quantidade de óleo escoa através dela, passa por vários compostos químicos e o transforma no asfalto. De acordo com estimativas aproximadas, há cerca de 10 milhões de toneladas de material quente dentro deste lugar. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios. De alguma forma, essas criaturas aprenderam a sobreviver ali. Isso também sugere que a vida fora do nosso planeta pode existir. A maior lua de Saturno, Titã, tem muitos lagos de hidrocarbonetos na superfície, e se as formas mais simples de vida apareceram entre 1 milhão de toneladas de asfalto fundido aqui na Terra, então nada as impede de surgir em Titã. Vamos para a Indonésia, para a ilha de Java. Para ver o próximo fenômeno é preciso escalar um grande vulcão, que está coberto de grama e árvores, mas não parece estar dormindo. A fumaça está saindo da boca. Você sobe até o topo e vê um lago claro em vez de magma fervente. O céu azul se reflete em uma superfície azul turquesa brilhante, mas não tente pular lá. A água está cheia de ácido. O magma dentro dos vulcões vem das entranhas profundas da crosta terrestre. Este líquido incandescente consiste em muitos metais fundidos e compostos químicos, e o lago está repleto de partículas desses metais. Além disso, o vulcão emite gases de dióxido de enxofre. Quando combinados com metais, formam uma bela cor turquesa. À noite é ainda mais bonito. Em alguns locais, muito enxofre está concentrado. Esses acúmulos saem do lago e entram em contato com o ar. Quando isso acontece, tudo ao redor explode em uma chama azul brilhante. É seguro observar isso a uma certa distância, mas não chegue muito perto. Nas proximidades, na mesma ilha, há outro lago ácido, que também libera gases sulfurosos no ar, que são facilmente inflamados quando em contato com o oxigênio. E quando isso ocorre, explodem em uma chama elétrica azul brilhante. É difícil ver durante o dia. À noite, dá para observar esses flashes de longe. Nossa próxima localização é a Austrália. Você liga o drone bem acima da área florestal. Entre as florestas verdes densas, pode ver uma mancha rosa brilhante. É o nosso lago. Dessa vez, a bela cor rosa não impede de nadar. É possível relaxar aqui e tirar lindas fotos. O local atrai milhares de turistas, mas os cientistas só recentemente conseguiram descobrir o motivo da cor incomum. No fundo desse lago salgado em Melbourne, algas especiais crescem e secretam um pigmento vermelho. Em combinação com a luz solar, altas temperaturas e uma pequena quantidade de precipitação, a água fica rosa. Por sinal, a Austrália não é o único lugar com este fenômeno. Há lagos cor-de-rosa em todo o mundo. Você pode encontrá-los no Senegal, na Bolívia, no Quênia e em muitos outros países. A água desses lugares também é salgada e contém o pigmento vermelho de algas incomuns. Deixamos as praias quentes e voamos para o frio Canadá. Aqui, vemos um lago Abraham, congelado. Pisamos no gelo e notamos enormes bolhas congeladas lá dentro. Há milhares delas, e se assemelham a águas vivas. Isso é metano, uma substância altamente inflamável. A grama, as folhas, os pedaços das árvores e quaisquer substâncias orgânicas que caem ali se tornam alimento para muitas bactérias que emitem metano. Ao entrar em contato com a água congelada, ele se transforma em dezenas de milhares de bolas congeladas. Quando o gelo derrete, as bolhas estouram e chiam. Esse fenômeno também pode ser observado em algumas margens do Oceano Ártico. Lá, o tamanho das bolhas pode ser maior do que um balão. É uma visão bonita, mas não é segura, já que o metano se inflama em contato com o ar. Estamos no lugar mais frio da nossa jornada. É a Antártida, perto do deserto mais seco da Terra. Um lugar seco não significa que tenha que estar quente. É uma área com precipitação mínima. O deserto não é só areia e cactos, mas quase não possui nenhum ser vivo. Algumas áreas da Antártica atendem a esses dois critérios. No entanto, nesse deserto gelado, é possível notar um pequeno lago. A profundidade é de apenas alguns centímetros. Tecnicamente é um lago, mas o mais incrível é que permanece em uma forma líquida. A temperatura aqui cai para menos 50 graus. A água deveria estar congelada, mas isso não acontece. O Lago Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. A quantidade de sal não permite que a água congele. Os cientistas estudam o local há mais de 60 anos, mas ainda não conseguiram descobrir o motivo do aparecimento da água. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível!
Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora, e assim evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada, especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Esta criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores, há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda.
Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em 2 categorias, verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Ah, lindo! Você está andando com seu amigo e olha para o céu. O sol parece um pouco diferente hoje, como se tivesse algum tipo de anel ao redor, tipo um arco-íris. Olhe para isso! Seu amigo puxa a cabeça para fora do telefone. Você não deve olhar diretamente para o... Pare tudo, diz ele. É um halo solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a menos que você tenha o maior guarda-chuva do mundo com você. Um halo solar é o sinal da natureza da iminência de uma tempestade de neve ou chuva. É causado por nuvens feitas de zilhões de pequenos cristais de gelo. A luz do sol, ao passar por esses cristais, se divide e refrata, como quando há um arco-íris. No entanto, não olhe diretamente para esse fenômeno. Vai ser tentador, porque não é algo que você vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos. Então, não vale a pena, a não ser que você pegue seus óculos de sol, daí tudo bem. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem causar um anel assustador ao redor da lua à noite. Em junho de 2020, o que as pessoas viram no céu foi uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade. Se forma quando fortes correntes de ar transportam vapor de água para cima. O ar se expande e se espalha ao atingir o fundo da estratosfera. Ele empurra a nuvem densa, criando o formato de bigorna legal que você vê, e às vezes até chega a ser um cogumelo. Nuvens bigorna produzem alguns dos raios mais perigosos de todas as tempestades, literalmente um raio em céu aberto. Esse relâmpago parece sair magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Ele vem do topo da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago normal. As pessoas ficaram tão assustadas após testemunhar uma nuvem gigante que pensaram que algo terrível deveria estar acontecendo. Os moradores inundaram mídias sociais de fotos antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar o medo de todos, informando que não era nada mais do que um fenômeno natural e bonito.
Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma área, independentemente da força do vento. Se você olhar para a costa oeste da França, verá a Ilha de Ré. Graças às suas belas águas azuis, praias de areia limpa e faróis deslumbrantes, esse lugar é um local de férias muito popular. Mas talvez a parte mais legal da Ilha de Ré seja o que você vê logo além da costa: ondas quadradas. Este estranho padrão de ondas parece um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano. Muitos visitantes da ilha ficam cativados por essas ondas e vão para lugares altos como faróis próximos para tirar fotos desse fenômeno natural. Dizem que, ao olhar para esses padrões quadrados na água, é quase como se houvesse algum tipo de grade de metal abaixo da superfície. E enquanto esses padrões de ondas são realmente fascinantes, as pessoas que escolhem apreciá-los de longe estão fazendo certo. Elas sabem que devem ficar fora da água. Para entender como essas ondas quadradas surgem, é preciso primeiro saber como as ondas ocorrem. Geralmente, elas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos locais e do clima. E mesmo nos dias em que o tempo parece um pouco calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem enviar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando as ondas viajam para as margens de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma onda que ocorre a partir do vento local. Quando duas swells, vindas de direções opostas, se encontram, é conhecido como cross-sea, ou mar cruzado. Isso é o que gera essas ondas quadradas que você vê perto da Ilha de Ré. Embora essas ondas sejam uma das razões que levam turistas para essa ilha, eles ainda podem esperar desfrutar de águas calmas e relaxantes na maior parte do tempo. O cross-sea ocorre apenas durante certas épocas do ano em clima específico. Além disso, é de conhecimento comum em Ré evitar o oceano quando essas ondas quadradas aparecem. Então não é sempre que você ouve falar de alguém sendo pego por elas, porque a maioria das pessoas sabe. E como muitas pessoas na ilha são turistas, há muitas placas alertando para ficar fora da água durante esse período. No entanto, nem todos seguem o memorando, é claro. Mas agora você já sabe, em caso de mar cruzado, dê ré e saia da água. Esse cross-sea se tornou um pouco famoso ao longo do tempo, já que não há outro lugar no mundo que tenha um mar cruzado como este. Na verdade, ninguém jamais viu ondas quadradas em qualquer lugar, exceto na Ilha de Ré. No entanto, swells podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, e um mar cruzado pode ocorrer. Mas se o ângulo em que elas se aproximam for mais raso, a onda pode realmente parecer que está vindo da mesma direção, mesmo quando não está. Sem mencionar que as swells podem perder lentamente o impulso à medida que se afastam cada vez mais, de modo que sua crista parece mais redonda e menos irregular. Os padrões específicos de vento e clima da Ilha de Ré são literalmente a tempestade perfeita e criam um cross-sea que as pessoas podem reconhecer claramente. Estamos em 2009, na Itália. Um homem estava em sua cozinha quando viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou sua família para um lugar seguro. Alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. Sua família sobreviveu graças à sua reação rápida. Ele sabia que essas luzes oscilantes eram, na verdade, sinal de um terremoto próximo. As pessoas dizem ver luzes misteriosas há séculos. Algumas pensam ser algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca as levaram a sério, mas após a invenção da fotografia, surgiram mais e mais evidências dessas luzes estranhas. Logo, eles perceberam a conexão. As luzes aparecem e, em seguida, o terremoto acontece. Em algumas escavações, se encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Havia chamas azuladas saindo do chão logo antes de um terremoto. Assustador, não? O caranguejo da Ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pela fase da lua e as primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez acionados, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes bandos em direção ao mar. Milhões de caranguejos, um verdadeiro mar de caranguejos vermelhos, é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas e indo para o oceano. Lá, colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, voltando para a floresta até o ano seguinte. Existem pontes no estado indiano de Meghalaya que são criadas inteiramente de raízes de árvores vivas. Essas pontes são feitas de raízes grossas emaranhadas, fortes o suficiente para acomodar mais de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia tornaram-se mestres na arte de cultivar essas pontes insanas. Elas precisam delas para cruzar os córregos com maior facilidade. Algumas dessas pontes de raiz têm mais de 180 anos. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até que cresçam o suficiente para alcançar a margem oposta.
pode levar de 10 a 15 anos para uma ponte crescer. No processo, as raízes ficam firmemente entrelaçadas umas com as outras, e assim as pontes ficam mais fortes. E uma vez que uma ponte esteja totalmente crescida, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se deterioram, novas crescem continuamente. Por isso, essas construções naturais incomuns duram tanto. Pilares de luz são feixes de luz coloridos que saem da Terra em direção ao céu ou brilham das nuvens. Normalmente, ocorrem apenas em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos se tornarão esses pilares brilhantes e coloridos. Eles são mais comuns ao nascer e ao pôr do sol. Existem cavernas escondidas em todo o mundo que estão cheias de luz brilhante. Essa luz vem de centenas de vagalumes que fizeram da caverna o seu lar aconchegante. Algumas dessas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria delas pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Austrália. Vermes normalmente não brilham, mas os vermes bebês, chamados larvas, formam fios de seda feitos de muco. Esses fios formam redes. São essas redes que podem iluminar toda a caverna. Seu objetivo é atrair moscas e outros insetos saborosos para os vagalumes se deliciarem. As árvores arco-íris são 100% reais. Originais das Filipinas e da Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de eucalipto arco-íris ou goma arco-íris. Os tons do arco-íris são criados pelo contraste nas cores da casca antiga e nova. À medida que as finas camadas superficiais da casca descascam, revelam as mais novas com cores mais brilhantes e atraentes. A nova casca é verde, depois muda para roxo, então vermelho e finalmente marrom. Isso ocorre porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila que faz a casca ficar verde. À medida que cada camada de casca envelhece, perde clorofila e lentamente muda de cor. Em algumas noites, quando o céu sobre uma forte tempestade está limpo, você pode ver elfos, gnomos, trolls ou jatos azuis. Jatos azuis soa um tanto aleatório, não? Mas na verdade não estamos falando de contos de fadas. Todos esses são apenas tipos diferentes de relâmpagos que são visíveis principalmente muito acima das nuvens de tempestades violentas. Vejamos os sprites vermelhos. Eles são flashes de luz que aparecem acima de tempestades que vêm em grupos. São raros, pois são causados apenas por um tipo específico de relâmpago chamado de relâmpago positivo nuvem-solo. Assim, uma carga positiva é transferida de uma nuvem de trovoada para o solo durante a queda de um raio. Esses tipos de raios representam apenas 10% de todos. Por mais de um século, muitos acreditaram que esses flashes eram apenas lendas urbanas. As pessoas de fato os viam de tempos em tempos, mas os flashes eram tão breves que mesmo que você tivesse tido a sorte de vê-los, não teria tido tempo de chamar alguém para testemunhar esse fenômeno com você. Mesmo quando cientistas ou pilotos responsáveis falavam sobre eles, a comunidade científica, em sua maioria, os ignorava. Em 1989, algo estranho aconteceu. Pesquisadores da Universidade de Minnesota conseguiram filmar os sprites. E foi assim que tudo começou. Pessoas de todo o mundo começaram a compartilhar vídeos e fotos de sprites vermelhos. Os sprites vermelhos podem começar como bolas de 100 metros feitas de ar ionizado. Essas bolas caem de alturas de cerca de 80 km a 10% da velocidade da luz. E os pesquisadores têm estudado não apenas os relâmpagos que caem das nuvens furiosas, mas também esses flashes coloridos que sobem em direção ao espaço. Portanto, a eletricidade se estica até a ionosfera eletricamente carregada, mas ao mesmo tempo se esmaga em direção ao solo. Os sprites vermelhos têm formas diferentes, como esses grandes sprites que lembram águas vivas e que às vezes têm áreas que medem até 77 km². Você pode ver sprites do tipo cenoura ou do tipo coluna. Eles são semelhantes, mas os do tipo cenoura também têm gavinhas longas. As partes inferiores das gavinhas são geralmente azuis, enquanto as superiores são vermelhas. Em 22 de agosto de 2022, conseguimos tirar algumas fotos impressionantes de faixas vermelhas brilhantes no céu sobre o deserto do Atacama, no Chile. Elas estavam cercadas por outro brilho maior de cor esverdeada. É algo que chamamos de luminescência atmosférica, e só é possível vê-la tão bem quando não há poluição luminosa. Basicamente é quando usamos muita luz artificial. E, entre outras coisas, ela não nos permite observar estrelas e outros objetos que, de outra forma, poderíamos ver no céu. E essa luminescência atmosférica acontece por causa dos átomos de nitrogênio e oxigênio na nossa atmosfera.
Durante o dia, a luz do Sol arranca seus elétrons. Em seguida, eles se recombinam lentamente com seus elétrons, e esse é um processo que faz com que brilhem. Como se pode ver um sprite vermelho? Primeiro é preciso encontrar uma grande tempestade. Eles são mais comuns no verão e na primavera. É claro que os sprites podem aparecer a qualquer momento, se houver tempestades fortes com raios no nível do solo. O céu precisa estar limpo e muito escuro, de preferência sem luar intenso. E a tempestade deve estar a cerca de 160 a 320 km de distância. Dessa forma, as nuvens não bloquearão o céu e você terá melhor visibilidade. No cenário perfeito, a tempestade estará se movendo ao longo de um horizonte distante, de modo que será possível ver tudo acima do topo das nuvens. Você pode rastrear uma tempestade com o radar meteorológico. Seus olhos precisam de tempo para se adaptar à escuridão ao seu redor. Dê a eles algum tempo, cerca de 20 a 30 minutos. Mantenha seus olhos acima das nuvens e tente não olhar diretamente para elas. Ignore os relâmpagos. Um sprite aparecerá talvez uma vez a cada 200 relâmpagos. Não espere realmente capturá-lo na câmera, não é fácil, mas a vista em si provavelmente fará a espera valer a pena. Esse e outros eventos luminosos semelhantes são algo que chamamos de TLEs, do inglês para eventos luminosos transientes. Também vale a pena mencionar os jatos azuis. São luzes azuis fracas que sobem como um sopro de fumaça muito rápido acima de fortes tempestades de granizo. Também são muito raros e, na maioria dos casos, você só poderá vê-los de um avião. E agora chegamos às criaturas dos contos de fadas. Elves. Quando falamos de relâmpagos, são breves discos de luz fraca que podem ser vistos a cerca de 100 km de altura na atmosfera. Parece elfos, mas é apenas uma abreviação do termo em inglês. Seu nome completo é emissões de luz e perturbações de frequência muito baixa devido a fontes de pulsos eletromagnéticos. Sim, sugiro que fiquemos com elfos. Mudando para Trolls. São pontos vermelhos que aparecem perto do topo das nuvens após o flash de um sprite vermelho muito poderoso. Os gnomes são os flashes menores e mais rápidos. Estamos falando de minúsculos picos brancos de luz que piscam do topo de uma grande nuvem bigorna de nuvens de trovão. A bigorna é aquela nuvem alongada que você vê no topo de uma tempestade violenta. Ela se espalha a favor do vento junto com os ventos de nível superior, e os gnomes duram apenas 1 microsegundo. E vejam só, os raios globulares têm a forma de esferas de fogo que podem ser do tamanho de uma bola de golfe ou podem crescer até o tamanho de uma bola de praia muito grande. Eles podem ser amarelos, vermelhos, brancos, laranja, verdes ou roxos, e podem permanecer vivos por alguns segundos, às vezes até minutos. Ao longo dos séculos, muitas pessoas têm falado sobre ter visto raios globulares, às vezes até flutuando em suas casas. Mas esses eventos são realmente imprevisíveis e acontecem muito raramente. Os cientistas conseguiram recriar um raio globular em laboratório, ou pelo menos algo muito semelhante a ele. Eles perceberam que esse fenômeno provavelmente aparece depois que um raio atinge o solo. Em seguida, os grãos minerais do solo se vaporizam. Aqui está algo espetacular, um raio vulcânico. Este nasce nas plumas de uma erupção vulcânica selvagem. Como o restante das tempestades, os raios vulcânicos se formam quando a eletricidade estática se acumula na atmosfera da Terra, e então ela é liberada na forma de um raio. Os cientistas não entendem todo o mecanismo, mas acham que ele está relacionado à carga. Por exemplo, a carga de gelo é o que causa a formação de tempestades. Ela também desempenha um papel na produção de raios durante erupções vulcânicas. Isso acontece quando o ar aquecido em uma erupção sobe para o céu e encontra o ar frio. A água da erupção se transforma em partículas de gelo, e quando essas partículas se chocam umas com as outras, alguns elétrons são arrancados. As partículas de gelo que agora têm cargas mais positivas se movem mais alto no céu e se juntam. Ou pode ser uma carga de atrito, outra coisa que leva a um raio vulcânico. Da mesma forma que a carga de gelo acontece quando partículas minúsculas de gelo colidem, aqui temos cinzas e pedaços de rocha colidindo e criando íons carregados. Tem também raios escuros. Há mais de 10 anos, pesquisadores descobriram que as tempestades podem gerar rajadas breves, mas muito fortes de raios gama, que é a forma de luz com maior energia. Elas são tão brilhantes que podem cegar os sensores dos satélites, mesmo quando estão a centenas de quilômetros de distância. Elas também podem criar antimatéria. A antimatéria é um tipo de matéria feita de partículas com cargas opostas em comparação com as partículas da matéria normal.
Imagine que você tenha 2 caixas cheias de blocos. Alguns blocos são vermelhos e outros são azuis. Digamos que essa caixa represente a matéria normal e a antimatéria seja a anticaixa com blocos de cor oposta. Os blocos azuis na anticaixa são vermelhos e os blocos vermelhos na anticaixa são azuis. Quando esses pares se tocam, eles desaparecem ou se aniquilam e se transformam em energia. Isso é o que acontece quando as partículas de matéria e antimatéria se encontram. E esses flashes podem ser o resultado de um relâmpago escuro, pois ele emite uma luz que não é realmente visível. Os relâmpagos comuns envolvem elétrons lentos. No relâmpago escuro, os elétrons são de alta energia. Eles colidem com as moléculas de ar e, ao fazer isso, produzem raios gama. Em 1991, em algum lugar nas exuberantes selvas do Vietnã Central, um madeireiro local encontrou um buraco misterioso entre a folhagem e os arbustos. Ele se aproximou do buraco e sentiu um vento forte soprando em seu rosto. Então, ouviu um som estranho das profundezas das cavernas e percebeu que era o som de um rio. O madeireiro não verificou a caverna, mas decidiu voltar para lá com uma lanterna e uma corda. Quando voltou, não conseguiu encontrar a caverna de jeito nenhum. Ele passou alguns anos procurando por ela. Finalmente, nos anos 2000, o madeireiro conseguiu localizá-la novamente. Em 2009, ele levou cientistas para este lugar. Eles descobriram que a caverna, chamada Son Doong, é a maior do mundo. Tem tanto espaço aqui que você ouvirá um longo eco se gritar. A passagem principal de Son Doong atinge 200 metros de altura em alguns pontos, o que é mais da metade da altura do Empire State Building. A área da caverna é tão grande que um quarteirão inteiro da cidade de Nova York, com arranha-céus de 40 andares, caberia lá. Há um labirinto subterrâneo profundo sob as selvas do Vietnã, escondendo 3 das maiores cavernas do mundo. E Son Doong é a número 1 nessa lista. O vasto espaço interno é preenchido com várias plantas, microclimas únicos e paisagens diferentes. Tem uma verdadeira selva crescendo no subsolo. Tornou-se possível graças ao teto que desmoronou em alguns pontos. Isso permite que a luz solar penetre lá de cima. Existem enormes estalactites de 76 metros de altura nos tetos e paredes, o que é mais do que o comprimento de um Boeing comercial. Elas existem há algo entre centenas de milhares e milhões de anos. Alguns depósitos de calcário têm mais de 450 milhões de anos. Isso significa que eles existem desde muito antes dos dinossauros. Além da selva, também há muitos rios na caverna. Eles foram formados por causa da água da chuva descendo de buracos no teto. Esses rios são suaves e rápidos, como tobogãs em um parque aquático. Mas descer neles como se fossem tobogãs não é a melhor ideia, já que podem levá-lo a um dos longos labirintos que existem na caverna. E ainda não sabemos para onde eles vão. Você pode acabar em uma parte desconhecida da caverna. Foi o que aconteceu em 2018. 3 mergulhadores descobriram acidentalmente novas áreas em Son Doong. A caverna acabou sendo muito maior do que se pensava. Eles mergulharam em um dos lagos da caverna e atingiram uma profundidade de 78 metros. Na parte inferior, encontraram um túnel separado. Mergulhadores baixaram uma linha de pesca com um peso de chumbo e descobriram que esse lugar atinge uma profundidade de 120 metros. E o túnel tem mais de 1 quilômetro de comprimento. Ainda não sabemos o tamanho exato do túnel. Son Doong também se conecta a outra caverna enorme. Há muitas coisas que você pode ver em Son Doong, além de labirintos subterrâneos e rios. Você pode encontrar ambientes espaçosos com lagos e caminhar por horas ao longo de corredores escuros nas montanhas. Esse lugar é incrivelmente bonito, mas perigoso ao mesmo tempo. E o mais legal é que você pode passear lá. Desde 2013, a caverna Son Doong está aberta aos turistas. No entanto, não é uma simples caminhada fácil para tirar algumas selfies. A expedição à caverna dura vários dias. Pelo primeiro dia e meio, você explorará a 3ª maior caverna do mundo, e só depois disso chegará a Son Doong. O caminho o levará através de rios, selvas densas, montanhas e rochas. Você pode conhecer muitos pássaros exóticos, macacos e outros animais. E de acordo com muitas pessoas, o caminho para a caverna é ainda mais impressionante do que a caverna em si. Quando chegar ao seu destino, passará os dias seguintes explorando Son Doong. Juntamente com outros turistas, guias profissionais e carregadores, você dormirá em tendas em diferentes lugares da caverna todos os dias. Você verá algumas paisagens deslumbrantes e, prepare-se para isso, fósseis majestosos de 400 milhões de anos.
Também tem os ambientes escuros com lagos que são bons para nadar. Essas expedições aventureiras se tornam mais populares a cada ano. As pessoas que visitaram a caverna dizem que é o lugar mais incrível que já viram. Outra caverna incrível está localizada na Indonésia, na Ilha de Flores. É bem pequena, mas contém coisas incríveis em seu interior. Em 2003, um grupo de cientistas descobriu artefatos antigos aqui, incluindo fósseis de ferramentas primitivas como pedras afiadas. Cientistas perceberam que centenas de milhares de anos atrás, esse lugar era o lar dos nossos ancestrais distantes. Aí, eles encontraram um esqueleto feminino muito incomum. Aquela mulher tinha apenas 1 metro de altura. Essa é a altura até a cintura de uma pessoa adulta média. No entanto, essa mulher não tinha problemas com a coluna vertebral ou com o desenvolvimento de seus ossos. Este e outros esqueletos encontrados na caverna pertenciam a ancestrais humanos desconhecidos. Os cientistas chamaram essa espécie de Homo floresiensis, ou simplesmente Hobbit. O peso da mulher era de cerca de 16 a 35 quilos. A análise do crânio e ossos mostrou que ela tinha cerca de 30 anos. Os Hobbits provavelmente viveram na Terra entre 190 mil e 50 mil anos atrás. Há uma chance de eles terem conhecido os ancestrais dos humanos modernos. A caverna seguinte fica na Turquia. Imagine que você mora em uma casa antiga e decide fazer uma reforma. Você tira todas as coisas velhas dos quartos. O último lugar a se mexer é o porão. Você quase nunca entrou lá e não tem ideia do que ele esconde. Mas é bem espaçoso. Então você decide transformá-lo em uma sala. Derruba a parede e descobre a entrada de uma caverna. É um túnel que leva ao subsolo. Você caminha pela caverna e vê uma verdadeira cidade subterrânea. Isso aconteceu na Turquia em 1963. Um dos moradores descobriu uma passagem secreta para uma cidade perdida em seu porão. Cerca de 20 mil pessoas poderiam morar lá. Havia espaço suficiente para armazenar alimentos e gado. Não é apenas um labirinto de túneis. Tem uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas, paredes e outros sinais de civilização. A cidade foi construída na era bizantina, nos anos 780 a 1180. Não é a única lá embaixo e está conectada a muitos túneis subterrâneos e cidades que se estendem por vários quilômetros. Vamos terminar nossa jornada na caverna mais estranha e assustadora. Vamos para o sudeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode encontrar um buraco. Ele é um túnel que leva ao subsolo profundo. O ar no interior da caverna tem altos níveis de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Em condições normais, o ar que respiramos contém cerca de 20% de oxigênio, mas aqui tem apenas 10%. Você não será capaz de respirar livremente sem um tanque de oxigênio. A água e o ar aqui estão envenenados. Quase nenhum animal é capaz de viver em tais condições, pelo menos os que conhecemos. E essa caverna tem 48 espécies de organismos vivos, 33 das quais são novas espécies desconhecidas. As coisas que vivem aqui podem assustá-lo, especialmente se você tem medo de insetos. Caracóis brancos estranhos e aranhas brancas rastejam pelas paredes. Uma espécie desconhecida de sanguessuga e camarão transparente nada na água. Diplópodes brancos com antenas enormes rastejam pelo chão. Aqui você também pode encontrar um tipo desconhecido de escorpião com um corpo branco transparente que não se parece com nenhum outro tipo de escorpião. Nenhum animal aqui se parece com os que conhecemos. Todas as criaturas da caverna são brancas ou transparentes. Não têm olhos, mas têm patas longas e antenas que ajudam a se localizar no ambiente. Plantas não podem viver aqui sem luz solar e ar puro. Isso significa que o oxigênio não é produzido nesse lugar. Mas então, como essas criaturas conseguem sobreviver? A resposta está na água. A superfície do lago e das poças aqui é coberta com uma espuma estranhamente em movimento. Essa substância é um organismo vivo. Consiste em 1 bilhão de bactérias chamadas autótrofas. Plantas comuns absorvem dióxido de carbono e usam fotossíntese para produzir oxigênio. Essa caverna está cheia de dióxido de carbono. As autótrofas absorvem e secretam pequenas partículas de alimentos. As bactérias se alimentam dessas partículas. Organismos maiores então se alimentam dessas bactérias, e assim por diante. No final, há comida suficiente para todos. Esse processo é chamado de quimiossíntese. É como a fotossíntese, mas usa água em vez de luz solar em reações químicas. Nessa caverna, a evolução criou um sistema biológico completamente único, separado do resto do mundo.
Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível. O vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Beaufort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho, um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade, ou um sistema de várias delas, com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro, quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo, pelo menos, de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda a Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal?
Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do sol. Então o céu fica verde. Bill Cairns, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul, ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas. Então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o Sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade, ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebater em algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde-azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente. E sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o Sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol, enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade. Eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. A Lua, nossa pequena companheira, nossa única amiga no espaço grande, escuro e frio. Não é de se surpreender que quaisquer eventos relacionados a ela, como eclipses solares ou lunares, nos deixem animados. Mas que tal a Lua Negra, a Lua Azul, a Superlua? Você já ouviu falar desses eventos? Bom, deixe-me falar sobre eles e como se pode observá-los. Preparem seus calendários. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Eu medi. Não parece tão longe, né? Mas confie em mim, a maioria das pessoas subestima muito essa distância. Você sabia que todos os planetas do Sistema Solar, incluindo Júpiter e Saturno, se encaixariam entre a Lua e nós? Eu mesmo não consigo acreditar. A Lua tem acoplamento de maré com a Terra. É por isso que está sempre com o mesmo lado virado para nós. Existem algumas fases em um ciclo lunar.
A lua nova é a primeira fase. O Sol ilumina o lado invisível do nosso satélite. Então, não podemos ver a lua. É quase invisível no céu. A lua crescente é o crescimento gradual da parte iluminada. A lua cheia é a fase durante a qual o Sol ilumina completamente o lado visível. A lua minguante é um declínio gradual da parte iluminada. E, por fim, outra lua nova. E todo o ciclo começa de novo. Um ciclo lunar tem 29 dias e meio, então leva cerca de um mês se não estivermos falando de fevereiro. Mas por que estou falando tudo isso? Assim você pode entender melhor a lua negra, um evento astronômico raro que acontece uma vez a cada 29 meses, ou 2 anos e meio. Este termo não existe na astronomia, pois foi dado por astrólogos. Não é oficial e tem vários significados. Lua negra pode significar a segunda lua nova em um mês. Normalmente, há apenas uma lua nova por mês, então ter duas é um fenômeno raro. Isso é causado por uma ligeira discrepância entre o ciclo lunar e o anual da Terra, algo como anos bissextos. A lua negra também pode significar outra coisa. Por exemplo, geralmente, há apenas 3 luas novas para uma estação. Basicamente, uma nova lua a cada 30 dias. No entanto, se houver 4, lua negra significa a terceira. Há também alguns significados menos populares. Por exemplo, é o que as pessoas chamam de fevereiro sem lua nova ou cheia. Isso acontece mais ou menos uma vez a cada 19 anos. Mas o que há de tão especial nisso? O satélite está totalmente escondido no céu durante uma lua nova normal. Mas durante uma lua negra, você poderá ver sua silhueta escura. É preciso escolher um bom lugar sem as luzes da cidade. Se você mora em uma cidade grande, dificilmente poderá vê-la sem um telescópio. Além disso, como o céu fica preto durante esse fenômeno, você poderá ver diferentes constelações que estavam escondidas antes, assim como Júpiter e Vênus. A última vez que isso aconteceu foi em 30 de abril de 2022. O fenômeno pôde ser observado na maior parte dos Estados Unidos, exceto nas áreas do Pacífico, Alasca ou Havaí. Aloha! Sim, infelizmente, se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lua Negra, você já perdeu. Agora terá que esperar mais 2 anos e meio. A próxima Lua Negra acontecerá em setembro de 2024, por definição padrão, e em 19 de maio de 2023, por definição sazonal. Mas não se preocupe, você sempre pode ver outro evento astronômico. Era uma vez uma lua azul. Não estou tirando sarro da sua cara. Estou falando sério. Você ainda pode ver a lua azul. Bom, não literalmente, é claro. A lua não vai ficar azul. Isso é exatamente o que os astrólogos chamam de segunda lua cheia em um mês. As luas negra e azul são semelhantes por definição, mas na verdade elas são o oposto uma da outra. Se a lua negra é uma segunda lua nova rara em um mês, a lua azul é uma rara segunda lua cheia. Ambas também acontecem a cada 29 meses. Não é tão raro assim, certo? Meio irônico que esse evento tenha sido chamado de Lua Azul. O folclorista Philip Hitchcock assumiu que o significado do calendário do termo Blue Moon, ou Lua Azul, foi inventado pela primeira vez pelo Almanaque dos Agricultores do Maine em 1937. Outro evento astronômico interessante é chamado de Superlua. Estoque telescópios e procure algumas colinas, porque você verá uma lua excepcionalmente brilhante e grande, como aqui só vemos nos filmes. O que exatamente significa uma superlua? Veja, a Lua não gira em torno da Terra em uma órbita circular. Sua órbita é elíptica, e o lugar onde fica mais próximo da Terra é chamado de perigeu. Uma superlua é um fenômeno que ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu. Por causa disso, nos parece especialmente grande e brilhante. Parece 14% maior em diâmetro e 30% mais brilhante do que o normal. Por sinal, esse fenômeno é muitas vezes confundido com a chamada ilusão lunar. Durante a ilusão lunar, a Lua está abaixo do horizonte e, visualmente, parece maior em tamanho. Das 12 ou 13 luas cheias em um ano, 3 ou 4 são superluas, mas a maioria delas não é muito significativa. Você provavelmente não verá nenhuma diferença. As mais interessantes são as raras e grandes superluas. Durante elas, a Lua realmente se torna grande. A última grande superlua ocorreu em 2016. Infelizmente, superluas em larga escala são raras e ocorrem cerca de uma vez a cada 18 anos. A próxima acontecerá apenas em 2034, mas podemos observar superluas menores com bastante frequência. Em 2022, elas ocorreram nos dias 14 de junho e 16 de julho. Há também um fenômeno oposto chamado microlua. Você provavelmente já adivinhou o que isso significa. Ele acontece quando a lua cheia está em seu ponto mais distante da Terra. Este ponto é chamado de apogeu. Ocorreu uma microlua em 2022, no dia 29 de junho. Em 2023,
Poderemos observá-la em 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 16 de agosto. Claro, você não precisa acompanhar cada um desses eventos. A maioria das pessoas está mais interessada em eclipses lunares e solares. Por sinal, você é uma das pessoas que confundem esses dois eventos um com o outro? Vamos fazer um teste. Pare o vídeo. Descreva o que cada um desses eclipses significa. Vamos comparar a sua resposta com a definição correta. Você voltou? Ok. Então, um eclipse solar é um fenômeno em que a Lua cobre total ou parcialmente o Sol. Esse fenômeno só é possível durante a Lua nova, quando a Lua em si não é visível. Muitas pessoas acreditam que este evento é incrivelmente raro, mas isso não é bem verdade. O eclipse lunar é um fenômeno no qual a Lua está total ou parcialmente na sombra projetada pela Terra. O eclipse lunar só pode acontecer durante a Lua cheia, quando a proximidade da Lua estiver com o nó de sua órbita. Se você respondeu certo, muito bem. Se não, não se preocupe. Muitas pessoas os confundem. Em 2022, um eclipse solar parcial ocorrerá em 25 de outubro. Será visível na Europa, no sul e no oeste da Ásia, no norte e leste da África e no Atlântico. Como mencionei, um eclipse solar total não é tão raro quanto muitas pessoas pensam, mas o problema é que nem sempre é visível de qualquer parte do planeta. Então, se quiser ver este evento, certifique-se de procurar o calendário deles e ver de quais partes da Terra poderão ser observados. E não se esqueça dos óculos especiais. Por outro lado, eclipses lunares ocorrem com muito mais frequência. Eclipses lunares parciais acontecem quase todos os meses, mas o eclipse lunar total em 2022 ocorrerá na noite entre 7 e 8 de novembro. Você poderá vê-lo em quase todas as partes do mundo, exceto na África. Ouvi dizer que as zebras não estão felizes com isso. A Lua é um satélite incrível. Você pode pensar que tanto faz, é apenas uma pequena rocha, mas na realidade são tantos os eventos interessantes relacionados a ela. Que eventos lunares raros você viu ou quer ver na vida? Você já observou algum evento astronômico raro e interessante? Não deixe de compartilhar com a gente nos comentários. Quando um raio atravessa o céu, ele libera algo em torno de 300 milhões de volts, ou equivalente a alimentar 25 milhões de baterias de carro. Alguns dizem que é mais provável que você seja atingido por um raio durante sua vida do que ganhar na loteria. E as estatísticas parecem comprovar esse mito urbano, já que a cada ano cerca de 28 habitantes dos Estados Unidos recebem cargas elétricas do céu. A infraestrutura mundial também pode ser afetada por raios. Isso se deve ao fato de que eles geralmente procuram a estrutura mais alta ao redor, mas em determinadas condições também podem atingir um campo aberto. Por isso, os cientistas se uniram e inventaram um para-raios a laser que é capaz de ajudar. Essa invenção exclusiva pode tornar as descargas atmosféricas um pouco mais controláveis, pois é capaz de proteger uma área muito maior do que a tradicional. E é flexível. Os para-raios clássicos funcionam como ímãs para essa poderosa carga elétrica. São aqueles dispositivos metálicos altos colocados no topo dos edifícios. Quando uma tempestade se aproxima, eles fornecem um caminho fácil para o raio seguir, evitando que atinja outras partes da estrutura. A haste também é conectada ao solo por meio de um condutor, como um fio, ajudando a carga elétrica a chegar com segurança à terra. Esse processo protege o edifício e as pessoas nele, direcionando a energia elétrica para longe. Temos usado para-raios nos últimos 300 anos, cortesia de Benjamin Franklin. Mas eles não são a prova de danos. Quando se trata de proteger grandes espaços como aeroportos, não conseguem. Isso ocorre porque só podem cobrir uma área proporcional à sua altura. É aqui que esse novo modelo aprimorado pode ajudar. Quando o laser atinge o céu, ele deixa para trás um rastro de ar superaquecido chamado plasma. Da mesma forma que um escultor esculpe traços na argila, o laser cria canais no ar, que se tornam, então, a nova rota favorita do raio, guiando-o até o solo. Esse novo método foi testado nos Alpes suíços em 21 de novembro e os resultados foram promissores. Esses lasers têm suas próprias desvantagens. Eles nem sempre estão disponíveis e precisam de um aviso prévio. Isso ocorre porque precisam ser ativados antes que um raio atinja o alvo. Se você chegar um segundo atrasado, azar o seu. Além disso, quando o laser para, o ar perde sua condutividade rapidamente. Isso significa que a haste do laser pode não ter energia suficiente para guiar o raio com segurança. Uma possível solução pode ser o monitoramento dos campos elétricos em torno de uma determinada área, prevendo onde a carga pode cair.
No entanto, essas novas hastes ainda precisam de mais testes e de muitos recursos financeiros. A Agência Espacial Europeia encontrou outra maneira de tornar os lasers úteis: transformar a poeira lunar em estradas. Seria muito mais fácil para nossas futuras missões de exploração da Lua se um feixe de laser pudesse fazer o trabalho pesado, permitindo que os astronautas dirigissem por lá. Essa descoberta também pode ajudar com outro problema complicado: a poeira lunar que se agarra a tudo que está à vista. As estradas na Lua podem parecer muito complicadas por enquanto, já que não vamos ao nosso satélite desde 1972. Mas quando os futuros exploradores espaciais voltarem a pousar, não planejarão apenas percorrer pequenas distâncias. Será bom que andem bem, para que possam explorar áreas maiores. O problema é que a incômoda poeira lunar é muito fina, abrasiva e pegajosa. Durante as missões Apollo, ela entupiu equipamentos, desgastou trajes espaciais e até mesmo causou superaquecimento em um veículo lunar. É por isso que os cientistas querem aplicar um laser na sujeira simulada da Lua. Esse projeto usou um laser de 12 kW para derreter a sujeira simulada da Lua em uma superfície sólida e vítrea, perfeita para estradas lunares. O plano não é enviar um laser enorme para lá. Esse dispositivo que estão testando aqui na Terra é como um substituto para o Sol, imitando o que a luz solar lunar poderia fazer. A ideia é concentrá-la com uma grande lente na superfície da Lua. Até o momento, foram realizados alguns experimentos com diferentes tamanhos de laser, descobrindo-se que um feixe maior tornou todo o processo mais suave. Em vez de lidar com minúsculas bolas derretidas, foi obtida uma camada estável de sujeira lunar derretida, que é mais fácil de trabalhar. O resultado foi um material vítreo e um tanto frágil que consegue suportar forças descendentes, e mesmo que rache, é possível consertá-lo. O feixe de laser foi usado para fabricar peças de rua em forma de triângulo que se encaixam como peças de quebra-cabeça, formando superfícies sólidas no solo lunar. Se tudo correr como planejado, teremos vias na Lua feitas de triângulos interligados. Esse tipo exclusivo de pavimento também poderia ser a solução para as pistas de pouso. Os lasers também podem ajudar a reunir informações sobre civilizações há muito perdidas. Descobrir cidades maias sempre foi difícil para os pesquisadores que exploram a península de Yucatán, no México. Durante anos, os especialistas acreditaram que nenhuma civilização primitiva poderia ter prosperado naquele ambiente inóspito. Mas os avanços, como a tecnologia de mapeamento de luz e as varreduras a laser, estão nos mostrando que isso talvez não seja verdade. A tecnologia LiDAR pode ajudar os arqueólogos, especialmente em áreas de difícil acesso físico. Isso ocorre porque é como se estivéssemos equipando os computadores com um par de olhos. Tudo funciona como uma lanterna que envia pequenos feixes de luz, na forma de um laser pulsado. Eles ricocheteiam em objetos como árvores e edifícios e voltam para a lanterna. O LiDAR mede o tempo que a luz leva para retornar, criando um mapa dos arredores. Quando um carro que dirige sozinho ou um robô quer saber onde está, ele usa esse sistema para enviar esses feixes de luz. Ao descobrir quanto tempo demoram para retornar e onde atingem, o carro ou o robô podem entender o que está ao seu redor, tornando mais seguro se movimentar em meio à neblina ou à noite sem esbarrar em objetos. Com essa tecnologia, uma equipe descobriu a enorme cidade maia de Ocontún. A tecnologia LiDAR ajudou os pesquisadores a mapear o chão da selva, revelando estruturas ocultas. No entanto, alguém ainda precisava verificar essas descobertas a pé. A jornada até Ocontún foi extremamente desafiadora. A região, muito distante do aeroporto mais próximo, é praticamente inexplorada, sendo acessível apenas por antigas rotas de caça e extração de madeira. O terreno denso tornou a caminhada desafiadora, e a equipe levou até 2 semanas para percorrer apenas 48 quilômetros. Mas o esforço valeu a pena, revelando estruturas monumentais como uma grande acrópole e formas intrigantes que sugerem um mercado ou um centro cultural. O LiDAR também é usado em rovers que precisaremos para explorar outros planetas. Isso permitirá que os robôs que enviarmos para eles naveguem em seus arredores sem indicações humanas diretas. Ele também nos ajudou a entender melhor o melhor local para colocar painéis solares, tornando mais barato e mais rápido atender às nossas necessidades de energia. Talvez também possamos usar lasers para prever como um vulcão vai agir. Essas estruturas estão carregadas de magma.
a rocha derretida que se infiltra no interior da Terra. Quando um vulcão entra em erupção, ocorre uma reação química, transformando o magma no que chamamos de lava. Os especialistas por trás desse novo uso de lasers consideram o magma como o código de computador dos vulcões. Ele revela informações sobre como um deles pode entrar em atividade. Isso se deve ao fato de que nem todas as erupções trazem lava, e mesmo que tragam, há diferentes tipos dela, dependendo de seu grau de escorrimento. O magma é como uma mistura de líquido, gás e cristais agitados dentro do vulcão. Há muitos elementos em jogo antes de uma erupção. Por isso é difícil estudar e entender essa química complexa. Para organizar um pouco as coisas, os cientistas atingem o magma resfriado, a matriz rochosa, com um laser, como aqueles que você pode ter encontrado se já fez uma cirurgia nos olhos. Isso facilita o estudo dos componentes químicos. Esse mais recente método de olho laser foi usado em amostras de uma erupção que durou 85 dias. Ela cobriu mais de 10 quilômetros quadrados, expelindo uma grande quantidade de lava que destruiu mais de 1.000 casas e desabrigou mais de 7.000 pessoas. Para evitar que tais eventos ocorram novamente, os cientistas precisam de mais dados. É verdade que terremotos e deslocamentos de solo ajudam os especialistas a prever o que um vulcão pode fazer, mas saber um pouco mais sobre sua química pode ajudar.